Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, muito bem-vindos ao canal Papo Humano. Eu hoje estou aqui com a minha amiga Chan, eu sou a Cíntia Almeida e a gente está hoje com uma proposta, uma pergunta para fazer para vocês. Se você sabe, se você se posiciona na função de uma lixeira, e provavelmente você nunca ouviu essa pergunta tão diretamente, ou nunca parou para pensar nisso, né? Mas essa lixeira que a gente está querendo dizer é você acaba absorvendo e tentando resolver os problemas de todo mundo. Você sente esse peso literalmente físico, né, de tentar resolver esses problemas de todo mundo, de tentar ser a solução dos problemas de todo mundo, e com isso acaba acarretando até no físico mesmo, como insônia, dores no corpo, dores físicas no corpo, aquele peso nos ombros, levando a uma exaustão mesmo, física e emocional, porque a gente às vezes não se percebe tentando solucionar o problema de todo mundo, achando que vai ajudar, né, todo mundo nesse sentido, e sem perceber a gente se sobrecarrega. E muitas vezes, nessa tentativa de ajudar os outros a resolver o problema dos outros, você está tirando essa função que é dele, né? Você está se sobrecarregando, saindo da sua função, do seu papel, e tirando o outro desse papel também, dessa função, que é cada um resolver os seus próprios problemas, né? Às vezes essa nossa intenção de ajudar nos sobrecarrega e atrapalha o outro no sentido até da evolução dele mesmo, né? Chan, o que você tem para falar? Tema polêmico, né? Porque quando a gente fala assim, você é o lixeiro, ou eu mesma já me coloquei, nossa, já fui muito lixeira do mundo, das pessoas, das situações. Principalmente familiar, né? Que a gente quer tanto ajudar. Muito. E assim, a gente não se percebe neste lugar de lixeiro. Então, a gente quer trazer para você esse campo de visão, né? Do porquê que você acaba fazendo isso. Porque às vezes é um hábito, né? Sim. Você está só ali fazendo, e não tem consciência do quanto isso está te prejudicando, né? Que nem você trouxe. Poxa, se eu estou sentindo sempre no meu corpo, estou sempre cansada, tenho um monte de problema de saúde, mal durmo, alguma coisa está errada, né? Então, por que não olhar para isso? Por que não despertar, né? Aonde eu estou gastando a minha energia, aonde eu estou gastando o meu tempo, que não é em mim, para mim e comigo, né? Fazendo as coisas que me agradam, que me levariam, né? A lugares bons. Porque se a gente for pensar, tudo no mundo, tudo precisa ser decomposto aqui no planeta Terra, né? A gente tem lixo, a gente faz lixos, esse lixo tem que ser decomposto, senão, por exemplo, o plástico, que demora milhões de tempo aí, que eu não sei quanto, muito tempo, né? Não lembro quanto, mas demora muito para se desintegrar, ele vai acumulando e vira uma pilha de lixo, né? A comida, as cascas, se você ali não manda para a terra, não dá o destino correto, vai encher de bicho, né? As nossas fezes, então tudo que a gente come, a gente elimina através da urina, do suor, das fezes, então é um processo natural. Agora, e quando a gente fala, né, Cíntia, da questão emocional? Sim. Porque a emocional, você pensa, você sente, você gera energia com isso. E esse gerar energia com a vida do outro, com o problema do outro, que está gerando esse lixo, né? Esse acúmulo de lixo, porque a gente não dá conta nem dos nossos próprios lixos emocionais, que não são poucos, já são muitos, e a gente ainda fica pegando o lixo do outro, colocando na nossa mochilona de Papai Conta, Noel, né? eterna, põe na nossa conta ali, nós estamos na época de Natal, né? Então, no saquinho do Papai Noel, que imagina o tamanho desse coitado, desse saco, desse lixo todo, né? E tem também o outro lado, que você pegando esse lixo de todo mundo para você resolver, as pessoas, até de uma maneira inconsciente, elas se acomodam, né? Porque elas não procuram resolver.
os problemas delas, né? Porque elas sabem que, no fundo, depois ela vai lá e resolve. Então, às vezes a gente, no fim, acaba se culpando. Olha, mas eu faço tanto por você. Olha tudo que eu... E a pessoa deixa você fazer porque ficou tão natural essa cômodo. atitude sua, e para ela é o normal, né? Você pegar esses problemas e resolver, ao invés dela. E ela faz isso até de maneira inconsciente, às vezes, né? Porque fica uma situação, como você falou, cômoda. Eu sei que ela vai resolver mesmo, para que eu vou me estressar com isso, né? Deixa ela, ela sempre foi assim, ela sempre resolve, então. E isso vai te deixando cada vez mais exaurido mesmo, né? Sobrecarrega, né? Sobrecarrega. Então, esse vídeo a gente pensou em trazer para vocês exatamente para isso, para vocês perceberem se vocês estão nessa situação, né? Se vocês já se colocaram nessa situação porque muitas vezes a gente quer realmente aliviar a dor do outro, né? E acaba aumentando muito a nossa, porque como você bem disse, a gente já tem tanta coisa a se resolver dentro da gente, né? Tanto lixo para jogar fora, né? Para desprezar ou para reciclar, né? Para entender, e a gente ainda pegando do outro, uma hora chega no nosso físico mesmo, né? E muitas Você vezes a sente pessoa primeiro. fala, exata, não sei por que que eu tenho isso, por que que eu estou me sentindo assim. Eu nem tenho tantos problemas assim, né? Mas às vezes você pega tanto dos outros que fica o seu também, né? Você assume como seu. E é uma coisinha que a gente gostaria que vocês pensassem, né? Esse termo lixeira é forte, mas é nesse sentido que a gente quis trazer, né, Xan? Sim, agora eu vou contar. Eu já fui muito lixeira, porque Fomos. fomos muito lixeiras. Por quê? O que, que eu fazia antes de conhecer, né, mais profundamente o autoconhecimento? Antes de conhecer mais profundamente o autoconhecimento. E eu falo isso por quê? Eu já venho de terapias, já vinha num processo lento do autoconhecimento, né? Já falei aqui em vídeos, depois que eu tive o câncer, o processo se acelerou, e aí eu fui realmente ganhando, e a cada ano você desperta mais. Então, eu fui lixeira quando? Quando eu não tinha verdadeiros conhecimentos sobre o que eu queria, sobre o que eu sentia, né? Sobre como ter as atitudes com as pessoas, com as dificuldades, com os problemas, com os dilemas da vida, porque eu não me apropriava de mim. Então, quais eram as minhas situações corriqueiras do lixeiro? Se eu chegasse num grupo, eu queria saber como estava a vida de todo mundo. Ai, como é que tá? E aí as pessoas tinham prazer em contar o problema para mim, e eu me achando super útil, super importante. Nossa, é mesmo, e queria que a pessoa conversasse e tal, que ela contasse, que ela desabafasse para mim, né? A situação que estava problemática para ela. Literalmente descarregasse em você, né? Então, percebe? É todo lixo. E eu ia em busca desse lixo, percebe? Eu ia em busca desse lixo. Por quê? Porque, na verdade, eu não me sentia hábil a trazer nenhum assunto que fosse de importância. Percebe que esse lixeira na verdade, faltava o conhecimento, a propriedade de mim mesmo, para se garantir nos assuntos, nos locais, nas situações, né? Então, não é só falar só sobre política, é falar com mais propriedade, é falar porque você realmente tem coerência naquele assunto, não porque você leu a manchete e você só quer trazer aquele assunto para ter um assunto, né? Então, quando você entra nessa situação de você querer chegar num lugar e sempre saber o problema do outro, você está sendo um lixeiro. Né? Você está desenvolvendo aquela conversa, e aí todo mundo ao redor, ai, coitado, tal. Está sendo ali o lixeiro, você está carregando energeticamente, emocionalmente, você está assumindo. Mas é porque, no fundo, às vezes tem um ganho. Então, no meu caso, nessa situação, eu era boazinha, percebe? Sim. Eu era a pessoa bem vista. Ai, porque a Alexandra vê, nossa, ela me ouviu, a Alexandra é tão legal. Nossa, ela teve uma paciência. Obrigada, Alexandra, por você ter me ouvido.
qual era o meu ganho? Né? Poxa, eu sou uma boa menina. E eu me sentia preenchida pelo elogio do outro. Acolhida, amparada, né? Pelo outro, Pelo não por outro. mim. Não por mim. Chegava na família, mesma coisa. Eu queria sempre dar um ensinamento ali. Nossa, acho que você devia fazer assim, porque desse jeito aqui. Não, esse problema com a sua filha. A terapeuta na família, querendo solucionar os problemas, né? E querendo que as pessoas contassem também os problemas dela, para, de novo, eu ser o quê? Aceita, para eu ser mais querida, né? Então, era uma forma que eu me doava, mas era uma forma, vamos dizer assim, torta, né? Sim. Uma forma torta. E isso vai fazendo com que você vá se preenchendo do outro e não de você. Então, quando eu tinha os meus problemas, eu não conseguia entrar para dentro de mim. Eu não conseguia perceber que eu estava com raiva, que eu estava com uma dificuldade ali, que eu tinha que parar para conversar, que eu tinha que me sentir, que eu tinha que me expressar. Aí eu fazia o quê? Está muito difícil aqui. Eu me ocupava com o problema de alguém que tinha me contado. Ai, porque a minha mãe não está dormindo, está com um problema tão sério. Fico a noite inteira pensando no problema da minha mãe, acordo, ligo, mãe, você está bem? Você está precisando de ajuda? Eu vou me ocupando com o problema do outro, para, no fundo, não lidar com os meus problemas, com os nossos problemas. A gente tem que olhar e tem que dar a solução, tem que ter atitude, né? Você vai ter que fazer movimento, sair do vitimismo, entender que você não vai ser querida em todos os lugares. São situações, né, Cíntia, que a gente vai passando. Exato. E além de não ser querida em todos os lugares, a gente não vai conseguir resolver o problema dos outros, né? Porque são dos outros. E por mais que a gente possa ajudar, não vai conseguir resolver, né? E como você falou, muitas vezes você fazendo isso, você não olha para você. Então é um movimento de fuga também, muitas vezes inconsciente até. Você fica naquela, não, estou ajudando os outros, eles precisam de mim, olha como eles gostam de mim quando eu faço isso. Validando, né? Validando, exato, mas no isso. fundo, muitas vezes é porque você se nega a olhar os seus próprios, né? Então é uma fuga. Eu estou tão ocupada com eles, como é que não tenho nem tempo de pensar em mim. E é muitas vezes o que a gente ouve, até né, quando a gente está fazendo o tratamento, que a pessoa às vezes já chega com um problema físico e ela fala, nossa, mas sabe, eu nem tive tempo de procurar isso. Quando eu vi, já estava sentindo com caroço, já estava sentindo isso, já estava né, com o coração, com a pressão, porque eu me ocupei tanto dos outros que eu esqueci de olhar para mim. E muitas vezes chega no físico mesmo, daí a pessoa tem que parar de qualquer maneira, né? É o universo falando, bom, já que você não parou de um jeito, você vai parar de outro, né? Agora você vai ter que olhar para você e deixar com que os outros resolvam o problema dos outros. Não é abandonar os outros, né? De maneira nenhuma, não é isso. Mas é que nem a gente já teve um exemplo muito bem dado que foi falado, a pessoa está passando mal, ela vai ligar para você para falar, estou passando mal, alguma coisa, você ali, naquele momento, você não tem o que fazer, né? O passando mal, você tem que ligar para uma ambulância, né? Para a pessoa ir para o hospital, quer dizer, essas coisas às vezes, né? A pessoa está tão acostumada com você resolver tudo, que muitas vezes você está em outra cidade, em outro lugar, não tem como você ajudar ali, né? Mas é tão automático, ela resolve tudo, que eu vou ligar primeiro para ela, né? Ao invés de ligar para o correto, né? Para a pessoa que teoricamente ajudaria de primeira instância, né? Que já está passando mal, vou ligar para uma ambulância se não tiver ninguém ali na hora para me socorrer, né? Mais confortável, né? Mais Tem alguém que eu confortável, conheço que vai alguém me que resolver meu pense por problema. mim, né? Que vai resolver por mim. Isso. E é muito louco, né? Porque quando a gente se coloca nesse lugar de estar sempre à disposição para resolver o problema do outro, realmente não tem tempo para a nossa vida. Não. E aí o que acontece? A gente se sobrecarrega. A vida fica tumultuada, fica uma correria, né? Você recebe essa carga energética do outro e você recebe a carga energética da sua vida também, porque todo mundo tem problemas. Sim.
É como eu lido com o problema é que vai fazer a diferença. Vai fazer diferença, exato. Então, conforme as minhas lentes estão sendo ajustadas, é que esse problema vai ser maior ou menor. Então, se eu já estou focando no problema do outro, que eu já estou valorizando bastante, e estou me sentindo muito útil em estar ajudando e valorizando o outro, eu já estou entregando uma energia grande nesse outro. Então, o meu problema, que eu não estou querendo olhar de verdade e fazer o movimento, e, de novo, é um processo inconsciente, porque nós aqui já estivemos nesse lugar, né? Então, você só faz porque você vai repetindo. Começa a ficar mais pesado, começa a demandar mais energia. Aí você, eu faço tudo por essa família. Eu me desdobro pelo outro. Porque eu estou exagerando, porque é assim que a gente acaba falando. Eu me desdobro pelo outro. Quando eu não estiver mais aqui, eu quero ver como vocês vão fazer. Eu ouvi muito isso. Eu já falei, eu ainda ouço, você também deve ouvir, Sim, né? já falamos e já ouvimos muito isso, né? E aí aquilo pesa mais, porque você quer se vitimizar, porque no fundo você quer que alguém também te acolha, como você está acolhendo o outro. Só que você não está encontrando essas pessoas, porque você não está deixando ser acolhida. Porque lembra, você não tem problema. Na verdade, você não está olhando para o seu problema, então você não tem problema. Por que o outro vai vir te acolher? Você está contando o problema. Cíntia, você viu o que aconteceu com tal pessoa, com tal pessoa? Eu falei de mim? Não. Assim, vai acolher quem? A outra pessoa que ela conhece, não a mim. Né? Então, eu nunca vou ser acolhida. E aí, de novo, pesa, porque ninguém me entende, eu faço tudo e ninguém me ouve, eu dou todo o meu tempo e vocês só me criticam e me julgam. Né? A gente vai criando situações que vão ficando mais pesado para esse olhar, entende? Então, você está pegando o seu lixo, está jogando para dentro de você, está pegando o lixo do outro, emocional, mental, financeiro, tudo que você puder ali, que você traz para você, e aí você quer ser acolhido por alguém. Não vai conseguir, não tem nem espaço para isso. É só quando você vai, que nem a Cíntia trouxe, lá para o fundo do buraco, que é a dor emocional no físico. Ela se instala através de uma doença. E aí, quais as doenças? Todas as possíveis e imaginárias, né? Porque a gente sabe que o corpo, o corpo vai somatizando as dores emocionais, as dores mentais, né? Dores mentais, porque o pensamento fica, e ele gera esse peso. Então, também gera uma dor, aquele excesso de pensamento repetitivo, né? Vai gerar um sentimento. Sim, porque vira como se fosse real, né? De tanto que a gente pensa naquilo, e tem uma hora que vira o físico mesmo, né? Porque é uma sobrecarga para o corpo. Sim. Vamos pensar em algumas que são bem comuns, por exemplo, ó, de dores físicas que acabam vindo um pouco por esse caminho, porque é um leque grande, né, que a gente poderia citar. Porque cada processo é um processo, mas vamos pensar em alguns aqui que eu conheço, por exemplo. Dor de cabeça constante que nunca passa. A desvitalização do corpo físico. Sabe aquela pessoa apática, que você olha para ela, você fala assim, nossa, você tá bem, né? Você tá bem? Deixa eu pensar, dores de estômago, problemas de estômago sérios, úlcera, gastrite, problemas digestivos sérios, pressão alta, é uma das questões também que você aguenta tanto a pressão de todo mundo, todos os problemas, que chega uma hora que a sua pressão aumenta. O que você lembra, alguns? Não fisicamente, mas a insônia é muito comum, né? Porque você fica ali, como você falou, né? Com a minha mãe, eu vou ligar, fica tentando resolver o problema ali que te tira o sono, né? E isso traz problemas depois físicos, como pressão, dor de cabeça, né? Porque se você não, quando precisa desse descanso e você não está deixando,
Não né? restabelece, né? Não, né? Pois é. E até mesmo às vezes em forma de alergias, né? É muito comum, né? Problemas de Isso. pele, quando você tá com tantos problemas assim, que tem uma hora que o corpo fala, precisa sair de alguma maneira, então acaba saindo em forma de alergias da pele, ao próprio câncer, né? Muitas vezes, né? É aquela Câncer. coisa que a gente vai por anos, né? Às vezes assumindo uma coisa que não é tua, um problema que não é seu, e na verdade a gente estudando isso, a gente sabe que a grande maioria das doenças são reflexos, né? Do Uhum. primeiro do emocional, por isso que a gente insiste em falar que como é tão importante fazer a terapia, ou pelo menos falar com alguém, né? Que é uma forma de você liberar esse peso, né, que muitas vezes você acaba pegando do outro de forma inconsciente, porque já acostumou, né? Sim. Mas Problemas de coluna também, né? Os muito problemas de coluna nos muito, ombros, né? Muito comum. muito comum. E também tem aquela doença que eu não me lembro o nome agora, que dói todo o corpo, A muito assim. fibromialgia, A fibromialgia também tem a ver um pouco com isso, porque é uma negação, né, de se olhar e se projetar no mundo sim, com a sua energia. Lógico que a gente está falando bem generalizado aqui, né? sim, é só Sem um se exemplo aprofundar. para ver se alguém coloca, né, nessa situação e fala, nossa, agora eu estou entendendo, né, por que que eu sinto isso, por que que eu tenho aquilo. E o duro disso tudo, né, que como a gente falou do vitimizar, é que a gente quer também controlar. Então, eu Sim, sinto a dor, fiquei nervosa, peguei lá o problema da minha mãe, fico nervosa tentando solucionar o problema da minha mãe. O problema é uma coisa, vamos dizer assim, um problema grande, que não vai se solucionar da noite para o dia, que não depende de você, né? Depende dela com a outra pessoa, na outra situação, mas você está ali se desgastando com isso. Aí você começa. Tem uma dor de cabeça, aí o dor de estômago começa a aumentar, aí você começa a contar esse problema para outra pessoa, para outra pessoa, para outra pessoa. O gasto de energia ele vai indo. Aí você começa a se sentir mal. E aí você começa a querer controlar o que você sente e sim. controlar o que a sua mãe está sentindo. Percebe? A gente vai entrando numa bola de neve com esse lixo. Porque esse lixo ele não Só está vai sendo crescendo, né? ele não está sendo deteriorado, ele não está sendo eliminado de uma forma adequada. E como você trouxe, né, esse eliminar, vamos trazer esse visual mesmo, né? Eliminar o lixo não é meu, o lixo é seu. Eu fico, puxa vida, minha mãe tem um problema sério, mãe, eu posso te ajudar? No que de fato eu posso te ajudar, Sim, verdadeiramente. Você precisa de dinheiro emprestado? Você precisa que eu vá com você em algum lugar que eu te ajude a resolver? Fatos reais, reais. palpáveis, que você possa de fato ajudar. Nenhum desses itens pode? Bom, mãe, então se você precisar de mim, então às vezes como você vai poder ajudar sem ficar trazendo esse lixo para você? A mãe liga e blá, 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 te conta toda a história do mundo, você ouve ela pacientemente, não dá nenhum, você devia ter feito isso, você devia ter, não, porque aí você está Sem dando de volta, julgamento, né? e você está dando de volta esse lixo, né? Você Você está está absorvendo, alimentando, exatamente, exatamente. Está tentando resolver, né? e você está tentando resolver. Então, assim, eu ouvi. Então, como que você ajudou de fato? Dando o seu ouvido, Sim, o seu tempo, para que ela se aliviasse. Aí você fala assim, puxa, mãe, sinto muito, que pena que você está passando por tudo isso. E, de novo, se eu puder de fato te ajudar, entende? Assim, eu entrego para ela o problema que é dela. Por de quê? volta, Eu tenho o meu problema para olhar. Eu tenho uma situação na minha casa, eu tenho um problema de desemprego, eu tenho um problema de dinheiro. Eu posso ter mil problemas que eu tenho que pôr a minha energia para resolver aqui. E isso, gente, é para tudo, no serviço, né? Você está lá numa empresa, o amigo vem com o problema dele, começa a te contar, se você começa a se envolver emocionalmente, vai cair a sua produtividade, né? E na hora que o seu chefe vem falar para você, você vai falar o quê? Ah, eu estou preocupada com o problema é. dele, eu perdi a minha paciência, a minha produção. Só que a gente vai indo para esses lugares e não percebe,
Não percebe É o tamanho verdade. do buraco, né? E acaba se prejudicando até, muitas vezes, né? Como você falou, numa empresa, por exemplo, você deixa de produzir aquilo que você deveria, né? Porque você gastou uma energia que deveria estar voltada para isso, você gastou com outra coisa, né? Então, as consequências chegam, elas vão Chegam, chegar. chegam, chegam. E era isso que a gente queria abrir o olho de vocês um pouquinho. Esse assunto a gente vai conseguir falar muito sobre ele, né? Ainda durante todo esse ano, porque são vários detalhes que a gente gostaria de expor para vocês irem se percebendo cada vez mais, E né? despertando, né, esse olhar, Exato, que exatamente. é um caminho de se autoconhecer, Conhecimento, né? identificando, né? Se você se identificou em alguma dessas situações que a gente trouxe, já é ali um pontinho para você observar. Quantas vezes eu estou sendo a lixeira do outro? E aí você já dá um passinho para trás. E aí a gente vai trazendo umas outras informações, e aí cada hora você vai descobrindo uma coisa para estar modificando o seu interior aí, né? Isso. É Isso. isso, E com né? isso a gente espera chegar no intuito, né, do nosso canal, que é ajudar, né, as pessoas que nos acompanham. Mas por hoje eu acho que a gente vai ficando por aqui, né? Já é Isso. um Bom bom início. motivo para as pessoas se refletirem, né, e se verem ou não nessa situação. E mais uma vez a gente pede então para, se gostou desse vídeo, para compartilhar, para indicar para alguém, né? Para acionar lá o sininho, para toda vez que a gente colocar um vídeo novo, você ficar sabendo. Mas por hoje o nosso recado é esse, né, Xan? Obrigada, Cintia. Até uma próxima. Obrigada a você, até uma próxima. Tchau, 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 pessoal. pessoal.